Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Quanto tempo aqui sem uma live, hein? Agora eu vou voltar com as lives. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a doutora Joyce. Oi, Larissa, tudo bem? Ai, quanto tempo, saudades, Mato Grosso. Gente, eu vou estar em Mato Grosso em maio. O pessoal que é do Mato Grosso, se preparem, final de maio eu tô aí. Bom, eu vou convidar aqui a Joyce, que é uma pessoa bem querida. Gente, faz tanto tempo que eu não entro, que eu nem sei convidar as pessoas. Tudo bem, Larissa? Querida, saudades da época que eu trabalhava com você. Oi, Vitória, tudo bem? Oi, Tainá. Oi, Isabela. Pois é, você viu de verde? Eu adoro essa cor. Coloquei essa cor para dar uma animada aqui. Vou procurar a Joyce, porque eu não sei se ela já viu que eu estou online aqui. Integra. Calma aí, gente. Vocês estão entrando, eu tô chamando a Joyce aqui. Ah, obrigada, minha fã, minha xará, Tainá. Gente, hoje eu tenho uma amiga que é xará e a gente sempre sai juntas. E aí já facilita, né? O pessoal já vê que é o mesmo nome. Bom, vou guardar um pouquinho a Joyce. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Bom, para quem for entrando e for assistindo depois, eu vou deixar essa live salva, tá? Porque eu acho que é um assunto bem importante. Oi, Jonatas. Oi, Dai, tudo bem? Quanto tempo? Felipe, ó, bastante gente entrando que eu conheço. Eu vou deixar essa live salva, mas para quem não me conhece, for assistir depois ou assistir aqui, eu sou Tainá Ortiz, sou médica veterinária, trabalho com a parte de nutrologia aqui na região de Americana, atendo pacientes aqui por volta de Americana, Santa Bárbara, Campinas, vou até Campinas, e tem alguns pacientes que eu atendo em Araras, no hospital de lá, do Paulo, né, Animal Planet. Então, tem alguns lugares que eu atendo aqui. Oi, Pablo, tudo bem? Ai, que legal ver as pessoas aqui, vocês que foram entrando. Hoje a gente vai falar um pouco de câncer. Coincidentemente, eu tive um caso na família, né, de uma prima que estava passando pela situação do câncer e uma luta aí que vinha de algum tempo, e ela faleceu bem na semana que eu anunciei, né, essa live de câncer. Então, para mim, o sentimento ficou mais aflorado ainda em querer falar sobre esse assunto, que eu acho que é super importante e eu acho que vai agregar muito na vida de vocês que têm pet, né? Cada vez mais os pets vivem mais e essa relação acaba aumentando, né? De doenças que vêm com a longevidade. Ah, aqui, ó, ela entrou, a Joyce. Você parece. Eu acho que vai me cortar, né? Na hora que eu. Pronto, já aceitei seu pedido, Joyce. Vocês estão vendo cortado, tá inteiro aqui. Tudo bem? Olá, Agora sim, deu um delay aqui. porque deu um. Agora dá para Acho que ouvir. pronto. Todo mundo ouvindo direitinho, tá tudo tranquilo. Joyce, estava me apresentando aqui e quero dizer que para mim essa live é muito especial, porque eu te conheci através de uma empresa que eu trabalhei, né, numa indústria química, e coincidentemente a gente se encontrou aqui em Americana, né, depois, Sim. e quero dizer que eu estou bem feliz com esse reencontro e com as possíveis parcerias aí. E se você quiser se apresentar para o pessoal te conhecer. Então, primeiro eu vou falar que coincidentemente estamos as duas de verde, né? Não foi nada combinado.
né? Não, eu achei que fosse a luz. Eu até ia te perguntar se era a luz. Não, eu realmente estou com uma luzinha verde aqui, porque como eu trabalho com cromoterapia, verde é a cor da harmonia para equilibrar a mente e tal, eu escolhi o verde. E a hora que eu abro, você tá de verde, né? Então eu acho que já é o sinal do universo aí. Eu acho que sim. Bom, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce Magalhães. Eu sou médica veterinária integrativa. E o que seria essa medicina integrativa, né? A medicina integrativa ela é um olhar diferenciado, onde a gente busca, na verdade, trabalhar o paciente, o indivíduo e não a doença, o que eu acho fantástico. Então, a medicina integrativa, ela vem com esse olhar de eu te vejo, eu te percebo e eu te cuido. Fiquei até arrepiada. Olha que lindo! Então, eu acho que isso, esse tipo de medicina é uma medicina acolhedora. E é uma medicina onde a gente não busca apagar incêndio. A gente busca entender cada indivíduo e o porquê que aquela doença se desenvolveu, né? Como foi que ela começou, porque o que está sendo exteriorizado, muitas vezes, foi a gota d'água, né? Que inundou o barril, que transbordou o barril, mas não foi o ponto inicial que deu sequência e que fez o surgimento da doença, né? Então, isso é muito importante. E aí a gente começa a ter várias explicações dentro da medicina integrativa, porque que alguns tratamentos a gente fala, a gente está fazendo tudo certo, eu estudei, não, eu estou fazendo, tudo que eu podia fazer para o paciente, eu estou realizando e ele não está melhorando. Por quê? Né? Sim. Então, eu trabalho com medicina integrativa já tem aí em torno de 8 a quase 10 anos. Eu sempre fui acupunturista e a medicina tradicional chinesa ela é a base da medicina integrativa, porque ela sempre trouxe esse olhar do todo, né? E é fantástico o que a gente pode perceber olhando o todo, não olhando, focando apenas nos sintomas, e isso inclui a família de cada pet que a gente trata, esse acolhimento, essa empatia, esse cuidado integral. Hoje eu acho que a medicina integrativa ela veio para ficar, porque na verdade não existe saúde e doença. A saúde, ela é uma saúde integral, né? Ela é uma saúde única. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem essa dificuldade em trabalhar de maneira multidisciplinar por falta de divulgação de informação. E por isso a gente se propõe a fazer esse tipo de trabalho, a estar aqui uma hora dessa, né, conversando com Sim, todo mundo, e é um prazer, a gente faz de coração aberto. Eu sim, sempre esqueço de exatamente. falar, eu fico tão fascinada com a medicina integrativa, que eu sempre esqueço de falar que eu fui professora universitária durante 12 anos, eu tenho mestrado em ciência animal, doutorado em biotecnologia da saúde, e sou especializada em medicina integrativa pela Ancovepa São Paulo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ela caiu de paraquedas. Não, são muitos anos de estudo, muitos anos Sim, de muita experiência. dedicação, né? A gente nunca para de estudar porque a gente sempre quer ser melhor do que a gente foi ontem e é um desafio. E a medicina integrativa ela tira a gente dessa zona de conforto, porque eu posso ter aí 10 pacientes com doença renal crônica que cada um eu vou tratar de uma maneira diferente. Cada um é um desafio diferente, porque cada um é um indivíduo diferente e tem uma história de vida diferente. Sim, não tem como fazer protocolos, né, para esse Não. tipo de. Não tem como fazer protocolos. Realmente, quando a gente vai para o tipo de trabalho que você desenvolve, ele é muito profundo. Então, é muito individual, é muita relação que o tutor tem com o pet e os problemas que ele tem, e às vezes acaba. O pet acaba pegando esses problemas, né? Carregando essa Sim. energia dos problemas e desenvolvendo suas próprias doenças que a gente vê e às vezes a gente não consegue tratar no tradicional. Às vezes não, quase sempre a gente não consegue tratar só com o convencional. Por isso que ela tem que ser integrativa, como você falou, né?
Então é muito importante o seu trabalho, eu fico bem feliz. Eu sempre tento trazer pessoas para conversar que agregam, né? Igual você tem uma super experiência, né? Veio para uma região aqui que muito em breve, eu acredito que os veterinários ainda não tiveram muito contato, porque é muito recente que você chegou, né? E aí ter você aqui nessa região, eu acho que vai agregar bastante para nós aqui, profissionais, né? Para desenvolver um trabalho mais integrado mesmo. Sim, é fantástico, porque na verdade a gente tem a oportunidade de ser um instrumento para trazer qualidade e bem-estar, né? Mesmo em pacientes que a gente considera terminal, né? Então e eu falo isso não só como médica veterinária integrativa, que é uma experiência que eu gosto muito de relatar. Eu fui mãe de pet oncológico, né? E eu tive na minha vida uma cachorra que caiu de paraquedas, que eu adotei já adulta, já idosa, e que quando eu decidi ficar com ela, que eu fui fazer o check-up, para minha surpresa, ela tinha vários nódulos no fígado. E aí, nessa hora, a gente não é veterinário, a gente é tutor, a gente se desespera, a gente põe a mão na cabeça, a gente fala, e agora o que eu vou fazer? A gente leva para um colega, até a ficha cair, né? E a gente entender, principalmente dentro da medicina integrativa e até da oncologia convencional, que hoje está super desenvolvida, que o câncer ele não é mais uma sentença de morte, sim, hoje ele é uma doença crônica. Então porque quando fala câncer, a gente pegou aquele ranço, como dizem os meninos, né? Então a gente fica chocado com essa notícia, né? Então, na verdade, hoje, o câncer, inclusive na medicina humana, ele é considerado uma doença crônica. Tá ouvindo? Tá bacana? Se perdeu? Tá? É porque eu recebi uma ligação aqui no meio da live. Inclusive, né, o SUS, ele disponibiliza terapias integrativas. Alguns hospitais, como o Albert Einstein, têm investido muito. A gente tem hospitais na Alemanha, nos Estados Unidos, que trabalham essa oncologia integrativa em humanos. E a gente já tem muita gente aqui no Brasil e em outros países trabalhando essa oncologia integrativa para os animais. Que eu brinco muito que a oncologia integrativa ou a medicina integrativa em si, ela é um abraço quentinho, né? Porque é uma medicina que acolhe, é uma medicina que busca o todo, que visa oferecer bem-estar e qualidade de vida, e é uma medicina que nos proporciona sempre poder fazer algo pelo paciente. Quando alguém chega, muitas vezes a gente recebe pacientes que a gente gostaria de ter recebido antes, mas você sempre tem algo para fazer por aquele paciente, para promover bem-estar e qualidade de vida, para manejar a dor, para deixar ele mais confortável. Então, isso é muito gratificante dentro da medicina integrativa, né? O que eu ia dizendo é que, claro que depende muito do tipo, né, do câncer, da neoplasia, mas mesmo assim a gente consegue dar um suporte para o paciente e também para o tutor que recebeu aquela informação e precisa ainda digerir tudo aquilo, né, processar essas informações. Então, eu acho que a gente é uma ferramenta muito importante, porque hoje, cada vez mais, os tutores tratam os cães e gatos e pets, no geral, como filhos. Então, a gente precisa ter esse olhar com muito cuidado nas palavras e como a gente vai conduzir nessas orientações após o diagnóstico, né, com esse diagnóstico de câncer. Então, eu acho que isso é muito importante também a gente pensar, né, com bastante responsabilidade, porque, né, você pode acabar com a vida da pessoa que leva o pet realmente como um filho. Então, é bem sério, né, isso. Não, e a relação pet, ela é muito íntima com a gente, porque acaba que eles são muito sensíveis ao nosso campo eletromagnético, né? Então, não tem como. Eu brinco muito que na música a gente tem um instrumento chamado diapasão, né? E aí ele vibra numa frequência.
Se você pegar um diapasão que vibra na mesma frequência, se você bater em um, o outro responde vibrando, propagando essa frequência. Se você pegar dois diapasões com frequências diferentes, cada um vibra numa frequência. Então, se eu tocar um, o outro vai responder, né? Então, basicamente, quando a gente está muito próximo, a gente acaba vibrando na mesma frequência. O que acontece muitas vezes? Às vezes a gente se encontra para tomar um café, que a gente adora, né? E aí você está chateado, eu estou chateada, e a gente sai de casa, não, hoje eu estou bem, meu dia está maravilhoso. Aí chega lá, eu te respondo mal. Pronto, aí você já me descobrindo mal. Aí você fala assim, puxa, eu saí de casa tão bem, a Joyce, ela me tirou de tempo. Mas, na verdade, não foi a Joyce que te tirou de tempo. Você estava na mesma frequência que a Joyce. Para E por receber isso isso. você respondeu da mesma forma, né? Sim, No exatamente. trânsito mesmo, isso acontece. Às vezes a gente está num dia chato e aí passa alguém, corta a gente, o cara xinga, a gente xinga de volta. Quando você não está nessa frequência, o cara xinga e você fala assim, louco, meu Deus, que pessoa estressada. E vida que segue, porque aquilo não te atingiu, Sim, né? exatamente. Então isso é muito bacana. E assim, tendo o diagnóstico do câncer, quando que a gente começa esse tratamento pela visão da integrativa, assim? Quando que você acha que a gente já pode começar o tratamento? A partir do diagnóstico, a gente espera um tratamento convencional? Como que você orienta esses tutores e até os colegas, né? Com o que você consegue Sim. ajudar? Então, na verdade, a gente segue muito o pensamento da prevenção. Então, o tratamento do câncer, ele começa de maneira preventiva. A gente não pode esperar o câncer se manifestar. Até porque a gente sabe que ele tem um envolvimento emocional. É até uma curiosidade, eu não sei se você sabe, né? A palavra oncologia quer dizer tumor, massa, volume. Mas na Grécia Antiga, no século I, você lembra aqueles teatros que faziam com aquelas máscaras de, eu não sei se era cerâmica, que mudavam as vozes das pessoas e tinham como se fossem umas carrancas, né? Então, Sim. essa máscara que representava a melancolia, a tristeza, ela recebeu o nome de oncos. Olha só. Coincidência ou não, eu acho que a oncologia em si, ela tem uma origem emocional, né? E os gregos já sabiam disso. A gente sabe que hoje a gente pensa que, meu Deus, naquele tempo eles estavam tão à frente da gente hoje. Então é uma coisa para a gente pensar, né? Na minha rotina eu percebo que, por exemplo, essa questão do câncer de fígado, ela está muito associada a animais indóceis, animais que tiveram histórico de abandono, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, eu tive uma tutora que ela tinha câncer de mama, a cachorrinha dela também teve carcinoma mamário. Isso é muito O comum, cachorrinho muito dela, que comum. era super indócil, assim, porque ninguém encostava nele, ele vivia isolado, ou seja, ele tinha aquela sensação de abandono, ele tinha câncer de fígado. Então, a família toda tinha câncer, inclusive os 3 pets, né? Então, você fala assim, gente, não tem como não ter o espelhamento. Às vezes a gente olha para um pet e acha ele fisicamente parecido com o tutor. Mas não é fisicamente, emocionalmente é tudo. Porque ele está no mesmo campo eletromagnético que o tutor, né? Então, quando o pet ele vem com uma doença, quando ele vem com câncer, a gente sempre tem uma história que não é tão bacana por trás. Um filho que não quer mais ficar com a empresa da família, um divórcio, alguma perda muito brusca, alguém importante da família que morreu. Então, a gente sempre tem uma história triste, uma história de vida Um triste. sentimento emocional muito forte envolvido, né, negativamente envolvido a essa família que acaba afetando o pet, né? Isso é muito comum, muito comum. Essa E é questão de ter uma engraçado. doença, uma dor que às vezes acaba espelhando no pet, isso é Sim. muito comum mesmo. A minha tem um comportamento que é bem parecido, que é igual ao meu, que eu não gosto muito de barulho, ela também odeia, só que ela acaba latindo, né? Então, a gente tem algumas coisas que são parecidas, né? Claro que eu peguei ela depois de idosa, mas tem coisa que já é semelhante.
E é muito comum isso que você falou. Então, e Sim, cada vez eles vivem mais, e cada vez eles vão ter mais, né? Vai ter mais pets com a doença que é programada, né? A doença que é a programação da morte, né? O câncer sim. é a programação da morte. Então, cada vez mais a gente vai ter pets assim, porque muitos pets estão morrendo com idades mais avançadas, né? E na verdade, às vezes a gente tem pets que desenvolvem o câncer e a pessoa fala assim para mim, o tutor fala, mas ele sempre foi quietinho, ele nunca gostou de brincar. E na verdade, não é que ele nunca gostou de brincar, talvez. Talvez o seu estilo de vida seja mais tranquilo. A gente sabe que hoje a genética ela tem uma importância acentuada? Tem, mas é em torno de 5%. Os outros 95% são estilo de vida, alimentação, ambiente. E E com genética. essa questão do pet fazer parte da família e praticamente sentar à mesa com a gente, muitos pets comem tudo que os seus tutores comem, né? E aí isso reflete, não tem como. Né? A gente brinca muito que o câncer ele tem TPM, porque ele adora o carboidrato, né? Então, o Sim. que a gente oferece pro Ele pet? É o pãozinho. é assim com o fígado, né? O fígado também é um órgão que gosta bastante. Então, eles são Pois é. amigos ali, Aí eu aliados até dele. brinco, eu falo sempre que é ou câncer, devia ser a câncer, porque ele tem TPM, eu adoro o açúcar, né? É bem isso. Então, Deixa eu comentar aqui com o pessoal que se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui nesse ícone de perguntas, que depois a gente responde, tá? Pode colocar aqui no ícone, porque a conversa vai subindo, né? Se mandar aqui na conversa, acaba que a e a gente gente se não perde, vê. né? A gente se perde, não consegue dar continuidade aqui. E o que eu ia te perguntar, Joyce, é com relação à medicina integrativa, o que a gente consegue fazer, então, quando a gente tem esse paciente, esse diagnóstico de câncer, qual que é o próximo passo, o que você consegue ajudar dentro da medicina integrativa? Bom, dentro da medicina integrativa, a gente vai começar na linha zero, que eu brinco, né? É a limpeza do terreno biológico. Eu Tá. falo que existe uma diferença entre a saúde e a doença. E o seu pet não está manifestando nenhum sintoma, não significa que ele não esteja doente, né? A coisa está acontecendo ali dentro e a gente não está vendo. Só E o isso. câncer é silencioso. São poucos Sim. tipos de câncer que causam dor, que causam desconforto, né? A maioria é silenciosa mesmo. A maioria, às vezes, é quando vai fazer um check-up, que dá a sorte de pegar no início. Por isso eu chamo a atenção que esse check-up a gente pensa que é besteira, porque o pet está bem, ele está comendo, ele está brincando. Mas é super importante a gente manter a periodicidade desse check-up. E, assim, outra coisa que eu acho importante é o pet ser acompanhado sempre pela mesma equipe multidisciplinar. Porque quando a gente conhece o pet, desde cedo, ou já trata dele há 1, 2 anos, quando ele entra no consultório, a gente sabe que ele está andando diferente. A gente fala, Sim. não, tem alguma coisa diferente. Ou então, às vezes, a gente faz exames laboratoriais e a gente olha, eles estão dentro do parâmetro da normalidade na literatura. Mas a gente cuidou daquele pet a vida toda, então a gente sabe que mesmo estando dentro da normalidade da literatura, aquele não é o normal dele. Sim. Porque quando a gente pega os exames, a gente está vai de comparar os check-ups e não bate. o que ele vinha Mesmo apresentando. estando dentro do normal, porque às vezes era um perfil um pouco mais abaixo, de repente está muito exacerbado, só que ainda dentro do normal, porque o normal é o quê? É uma média do estudo que foi feito em animais, então por isso que foi estabelecida essa média, mas tem Este animais parâmetro, né? desse parâmetro, mas quando a gente tem um check-up específico do pet, a gente consegue ter um parâmetro dele, né? O que é muito mais importante e interessante a gente se basear, né? Que é um cuidado individualizado e personalizado, porque a gente conhece aquele pet, né? Então, às vezes, dentro do corpo a gente não está vendo, mas o corpo ele funciona como um metrô, né? Ele tem um fluxo.
Então, no metrô, você entra por um lado e, inevitavelmente, você vai para o outro. Então, Sim. isso seria o equilíbrio, seria a saúde. Muitas vezes, dentro do corpo, tem alguém que se rebela, tem um pré-adolescente, né? Que aí ele quer sair por onde devia entrar. E aí você fala assim, mas é uma célula só, é um indivíduo só. Mas um indivíduo que causa uma bagunça, muitas vezes, e que causa um estrago, e que causa uma reação em cadeia, então o corpo fica um metrô desordenado. Ou seja, gente querendo sair por onde tem que entrar e gente entrando por onde tem que sair. Ou seja, vira a casa da mãe Joana, todo mundo começa a fazer o que quer, né? Sim. E aí a célula cancerígena, ela é aquela célula que não quer morrer, que ela grita independente ou bote para quem quiser, para mim não, né? Então ela vai buscar mecanismos para sobreviver a todo custo, e por isso o organismo fica o caos, né? Eu brinco que o câncer, ele é um desencapado, ele não quer saber de ninguém, ele é um tsunami, ele está atropelando e burlando o metabolismo na tentativa de sobreviver, né? Sim. Então a gente precisa tomar cuidado outras células para que elas também se tornem cancerígenas. Sim, e como o câncer ele não é uma sentença de morte, ok, a gente pode dar qualidade de vida, mas o ideal é que a gente consiga realmente que esse pet não desenvolva câncer, embora ele possa ter a predisposição genética, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Sempre fazendo a manutenção do terreno biológico. Eu brinco muito. Terreno biológico é igual um terreno que você compra lá no interior. Você não está lá olhando toda hora, você não está monitorando todo o tempo. Então, o que você faz para poder manter aquele terreno? Você limpa. Então, a gente precisa estar fazendo essa manutenção, porque se você não fizer a manutenção naquele terreno, vai crescer mato. O que é o mato? Bactérias, fungo, proteínas que não eram para estar ali, algumas rugas no metabolismo que não eram para acontecer. E isso vai causando uma reação em cadeia, né? Então, limpei o terreno, o que eu preciso fazer? Eu preciso murar. Quem é o muro? Intestino. Né? Vamos dar uma blindada nesse terreno biológico, vamos cuidar do intestino, que pouco a gente fala sobre o intestino e a gente sabe a importância dele no sistema imunológico, né? E aí, para manter esse terreno biológico limpo, eu consigo isolar meu pet, botar ele dentro de um saco com ozônio e não deixar ele ter contato com mais nada para que ele suje terreno biológico? Não consigo, porque inevitavelmente, às vezes, produtos de limpeza, às vezes o tipo de vasilha que ele come está sujando o terreno biológico, o tipo de água que ele bebe, enfim, a gente não tem como blindar totalmente. Então, é preciso que a gente se conscientize que a gente sempre tem que fazer essa manutenção. Igual a tudo na vida, né? E não adianta a gente fazer uma coisa assim, meia boca, porque eu brinco muito. O que é manter o pet saudável? É limpar o terreno biológico. Não adianta ter uma casa e limpar só meu quarto e falar assim, eu vou dormir no quarto, deixa a casa suja. Eu vou conseguir manter meu quarto limpo? Não vou. Então, eu preciso ter esse cuidado com o terreno biológico do meu pet como um todo. Muitas vezes, quando ele vem ter um câncer, a gente vai apagar o incêndio. Muitas vezes, nesse apagar o incêndio, a gente limpa primeiro o quarto. A gente limpa o primeiro quarto, que é para estabilizar o pet. E aí a gente fala para o tutor, a gente limpou o quarto, estabilizou, e agora a gente tem que cuidar dele como um todo. Porque se a gente não cuidar dele como um todo, se a gente não equilibrar, não limpar terreno biológico, não fizer tudo como tem que ser feito, ele vai piorar. Ele vai sair desse ponto de equilíbrio, né? Então, é muito importante que o tutor, ele realmente se proponha a fazer esse acompanhamento que é necessário. E a gente sabe que a quimioterapia, ela sozinha, ela não vai fazer milagres. Ela precisa de uma boa alimentação. Então, a gente vai precisar mudar a alimentação desse pet. Vai precisar, pelo menos, uma low carb, se ele não aceitar uma dieta cetogênica. Então, preciso procurar um nutrólogo. Né? É imprescindível que o nutrólogo acompanhe esse paciente oncológico. Né? Preciso da ajuda. Não, desculpa te interromper, que você entrou na questão da alimentação. Essa questão
do alimento depende muito de como o paciente tá, dos exames também, né? Às vezes eu vou Sim, ir para uma cetogênica, que é uma dieta o quê? Que tem uma quantidade maior, um volume maior de gorduras, né? Como fonte de lipidificante. energia e menos carboidrato, muito pouco carboidrato. Só que às vezes esse pet não vai tolerar, porque dependendo de como esse fígado está, né? Que é onde a gordura vai ser ali metabolizada, né? Vai ser transformada em energia, eu não vou conseguir trabalhar com uma quantidade muito alta de gordura. Então, é muito Sim. individual. Eu não consigo falar que é uma regra, né? Depende do cenário, do contexto todo. Então, eu não consigo dizer um protocolo para todo esse tratamento, E né? às vezes ainda tem uma questão. Dentro da medicina integrativa, a gente utiliza um exame chamado biorressonância, que faz uma leitura desse campo eletromagnético do animal. E aí a gente vai testar os alimentos que são dissonantes, ou seja, que não são bons para ele, e os ressonantes, que são bons. Então é muito importante que a gente tenha uma equipe multidisciplinar, porque não adianta, dentro da medicina integrativa, eu trabalhar essa questão alimentar e não ter um nutrólogo que dê um suporte, que a gente converse, que eu consiga explicar para ele qual alimento seria ideal que ele utilizasse na dieta, para que ele formule realmente uma dieta personalizada, individualizada para aquele paciente. Porque realmente não tem receita de bolo, né? Então, às vezes, você fala assim, cenoura é bom. Não, depende. Às vezes eu testo uma cenoura para um paciente e ele não aceita, é dissonante. Aí eu vou insistir num paciente que já está todo inflamado, colocar uma cenoura na dieta dele, estou piorando a situação, Com né? certeza. Então a É gente tem muito que individual. fazer esse acompanhamento multidisciplinar, né? Por exemplo, o ozônio ele tem indicação para paciente, para tantas outras doenças e é uma das terapias integrativas que estão bem conhecidas e divulgadas. Mas o ozônio é bom para tudo, ou seja, indicado para várias patologias, mas não é bom para todo mundo. Muitas vezes, quando eu testo o ozônio, aquele animal é dissonante, ou seja, o ozônio não é bom para ele. É indicado para a patologia que ele tem? É. Mas ele, se eu insistir no ozônio, ele não vai responder. Tem outras terapias que eu posso utilizar, como radioterapia, terapia neural, homeopatia injetável. A gente tem o Viscoalbo, que na Europa ele é utilizado obrigatoriamente dentro do tratamento oncológico de humanos e animais. E pouco difundido aqui ainda, que traz uma qualidade de vida incrível para o pet, né? Isso eu não Ele é sabia do Viscoalvo, cardiotônico, que melhor é imunidade, utilizado lá na Europa. né? É fantástico. Exatamente. Então, assim, eu sempre tenho que testar o que eu posso fazer de melhor para aquele paciente. A gente tem os florais quânticos, a gente tem muitas terapias que podem agregar qualidade e bem-estar e que podem potencializar os resultados dentro da medicina alopática, dentro da metrologia, os próprios nutracêuticos que a gente usa, né? Esses homeopáticos, nutracêuticos podem ser Isso. injetados, oral, cada caso é um caso, né? Essa questão dos nutracêuticos, assim, hoje eu tenho uma visão um pouco diferente do que eu tinha, né, quando eu comecei a atuar, enfim, pegava alguns pacientes com câncer. Antes eu passava uma quantidade maior, assim, de nutracêuticos. Só que o que eu observei? Que isso pode ser pró-inflamatório também, de tanta coisa que a gente faz, além da quimioterapia que já está sendo feito, às vezes eu posso piorar e não melhorar o quadro desse paciente. Então, Você eu preciso hiperestimula, tomar né? muito cuidado com o que eu vou fazer e a quantidade também do que eu vou fazer, não só com o que, né? Por exemplo, ômega 3 é uma coisa que eu sempre coloco, né? Salvo algumas situações que às vezes o pet não tolera, mas o ômega 3 é sim um modulador inflamatório para essa situação, Sim. principalmente a porção de DHA. Então, é algo que é extremamente interessante. Você usa bastante também, né? Já Uso. sei que você usa desde faz um tempo já. A cúrcuma, por exemplo, né? Curcumina, que o pessoal prescreve bastante. Quando está em quimioterapia, já não é tão interessante, porque pode Sim. competir com o quimioterápico. Né? Então, aí tem tipos de nutracêuticos mais específicos para essa situação. Por exemplo,
O SAMI é algo que é muito utilizado, né, para a parte hepática, quando o paciente está com uma sobrecarga hepática, mas que se a gente tem a suspeita ou se a gente já tem o diagnóstico de câncer, é algo que a gente não vai utilizar mesmo, porque ele é algo que estimula o crescimento ali de células, né? Por isso que ele é usado para o fígado, porque é esse estímulo que a gente quer. Só que quando a gente tem uma célula cancerígena, não é a melhor opção. Aliás, é uma das piores opções que a gente vai usar, porque a gente vai estar estimulando a replicação celular e, consequentemente, replicação celular cancerígena, de câncer, de células de câncer, porque o organismo ele não vai selecionar essa aqui, eu vou multiplicar essa não. Ele não tem como fazer isso, né? O câncer é muito inteligente em termos de, né, burlar os mecanismos, como você comentou, né? Então, acaba que a gente pode estar piorando o quadro do PET se a gente não entende esses mecanismos quando a gente vai para a doença do câncer. Que daí já muda o perfil de um paciente saudável que eu quero a prevenção. Sim. Aí eu já preciso trabalhar com outras ferramentas. E às vezes o menos é mais. Então, é melhor no câncer, para mim, sempre menos é mais. Então, eu vou usar no caso dos nutracêuticos, né? Agora, na terapia integrativa, até ia perguntar para você, você associa mais de uma terapia? Isso é saudável, sim, na maioria dos casos, ou não? Você geralmente faz um tipo só e é o que é melhor? Como que você conduz esse Então, tipo de... eu associo terapia, sim. Geralmente, eu utilizo muito a biorressonância para me dar um norte sobre isso. Inclusive, por exemplo, a gente tem a cúrcuma homeopática injetável, que eu posso fazer em ponto de acupuntura. Então, tem um leque de opções que a gente pode fazer. Então, eu testo dentro do campo eletromagnético daquele animal o que melhor ele responde. Se é terapia neural para ligar e desligar gene, metilar e demetilar, se é acupuntura, se é homeopatia injetar, quais são as dinamizações que eu devo usar, se eu utilizo viscoalgo, em qual dinamização eu utilizo, se eu vou fazer uma aplicação uma vez por semana, ou se eu vou fazer um protocolo seriado, como é que eu vou trabalhar aquele paciente? Visto que a todo momento, todo paciente, a gente monta um protocolo individualizado e personalizado. Às vezes eu recebo mensagens de colegas veterinários dizendo assim para mim, doutora, quanto é que você cobra a sessão? Na verdade, não dá para a gente falar de valores de sessão e nem sessão sem que o animal seja consultado. Porque, baseado em tudo que a gente falou, você percebe que a história de vida daquele paciente, ela é de suma importância para mim. Sim. Eu preciso entender o que está acontecendo no ambiente, como aquele pet vive, por que ele está projetando aquilo. Para poder realmente entender dentro da biorressonância o que eu vou fazer com ele, qual o melhor protocolo, qual a melhor terapia. Então, não adianta um pet chegar para mim com um encaminhamento para a sessão de ozônio, porque a medicina integrativa ela não funciona assim, né? A medicina integrativa ela funciona como qualquer outra especialidade. A gente precisa realmente avaliar mais o tipo animal. Então, assim, como é que eu vou fazer uma sessão de ozônio sem avaliar o animal, sem fazer a biorressonância, saber se aquele animal é dissonante ou ressonante para o ozônio? Olha a responsabilidade. Então, eu estou encaminhando para fazer a sessão de acupuntura. Às vezes não é a melhor terapia para aquele animal, a acupuntura. Mas ela é equilíbrio energético e tal. Ok, mas às vezes eu vou precisar fazer uma terapia neural, ou então uma laser terapia, porque ele vai responder melhor. Sim. Então não adianta eu ficar enxugando gelo. Então, a medicina integrativa, ela é fantástica por isso, porque cada animal é um desafio diferente, cada história de vida nos leva a pensar no todo, a estudar realmente aquele animal, a entender todo o contexto para que a gente realmente proporcione o bem-estar e qualidade animal. E por isso, muitas vezes, a gente consegue os resultados que a gente consegue, Muitas vezes, após a gente terminar uma sessão, o animal está dor,
parece outro animal. Ele muda a fisionomia, você vê o semblante, a sensação de bem-estar. Aquele animal que eu te mostrei foi Sim. no pós-imediato da sessão. Então você vê que virou uma chave, que aquele animal está se sentindo bem, e isso é muito prazeroso. Agora imagine se eu conseguiria fazer isso sem conhecer a história de vida, sem fazer a biorressonância, sem seguir o passo a passo do diagnóstico, Sim. né? Então, não adianta a gente muitas vezes querer correr e pular. Eu quero o bem do animal, e toda a equipe quer o bem do animal. Então, a gente precisa dar o nosso melhor dentro das nossas especialidades, para que a gente junto realmente consiga proporcionar o melhor. Porque, na verdade, muitas vezes um colega tem receio da medicina integrativa, porque há um tempo atrás ela era chamada de complementar, alternativa, Sim. o que não compete, né? Por quê? Porque ela não complementa. Ela, se a gente for ver, ela está junto com a alopatia, ela está feijão com arroz, ela não é a mistura, né? Sim. E ela não é alternativa, ou um ou outro. Muito pelo contrário, ela trabalha junto e bem em todas as especialidades. Ela consegue trabalhar bem sozinha? Consegue, mas não é o ideal. O ideal é que a gente sempre tenha uma equipe multidisciplinar. Sim. Para ter ela só vai ser integrativa, eu acredito, que se realmente a gente tiver as outras terapias associadas, né? No sentido de agregar tudo o que for o melhor para o PET, né? Todas as indicações que forem melhor para o PET. Não adianta também, às vezes, o tutor, ele vem com o pensamento de que, não quero fazer nada invasivo, não quero fazer quimioterapia. E às vezes aquele tipo de câncer ele vai responder muito bem. E com a terapia integrativa associada, o PET nem vai sentir. Porque a gente tem que lembrar que o PET, ele não tem aquele sentimento de nossa, eu estou em quimioterapia agora, o que vai ser da minha vida? Igual que a gente fica, né, pensando da gente mesmo, que, meu Deus, agora eu vou morrer, meu cabelo vai cair e tudo. O PET não tem essa consciência e essa visão sobre outras pessoas, sobre a sociedade em si. Então, o que a gente vai precisar realmente, nesse caso, né, que tem a indicação, é fazer quimioterapia associada a uma medicina integrativa. Mas, na verdade, o que acontece? O PET ele faz uma leitura do campo magnético do tutor, e o tutor está nessa vibração. Ai, meu Deus, ele vai morrer, ele vai, né? E muitas vezes o PET fica igual aquela imaginha do desenho, ó, rodinha, ó, ó, céus, ó, azar, né? Então, a gente precisa tirar ele dessa vibração, porque a gente não pode esquecer de olhar o todo, né? E a gente, muitas vezes, com essa ansiedade de melhorar o PET, a gente acaba não olhando o cuidador do PET. Sim. E a gente precisa olhar o cuidador do PET, porque você imagine uma pessoa, uma família que tem aquele PET como um filho, que recebe esse tipo de diagnóstico, né, que tem essa crença de que realmente o câncer ele é uma sentença de morte. Então, enfim, isso é tudo muito complicado, né? E geralmente a gente também foca muito no PET e esquece de acolher esse tutor, este cuidador que está vindo com esse peso no ombro, com esse desespero, né, com essa ansiedade em busca do tratamento do seu PET. Então a gente precisa entender. E outra coisa que a gente precisa entender, e por isso é super importante a consulta, é o que o tutor pode financeiramente fazer e o que ele está disponível emocionalmente para fazer, né? Porque também não adianta a gente falar, olha, a perfeição é isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e o tutor não vai fazer nada daquilo. A gente não está ajudando. A gente tem que olhar todo o contexto do PET e do tutor. Não tem como você passar algo ideal, porque depende também dessa questão financeira, da disposição, né? Disposição e disponibilidade, porque às vezes a pessoa ela tem vontade, mas ela não tem disponibilidade.
ela não tem disponibilidade para levá-lo até lá, ou para alguém levar, ou conduzir esse tratamento. Então, tem muitos fatores que têm que ser olhados individualmente para Sim. aquele pet, para a gente poder desempenhar. E às vezes o melhor, na verdade, vai ser um tratamento menos invasivo, porque é o que dá para a gente fazer com as ferramentas que a gente tem, né? Com a condição do Agora, pet. muitas vezes, dentro da medicina integrativa, eu já acompanhei um caso, tratei de um caso que tinha carcinoma, a margem cirúrgica era muito comprometida, não se sabia como é que ia operar aquele animal. A gente iniciou com o tratamento integrativo e a gente conseguiu melhorar muito a margem cirúrgica, mas muito mesmo, O que sabe? significa margem cirúrgica para o pessoal que não sabe o que é isso? Vamos falar de um jeito assim, né? Por Não, exemplo, só mais leigo, assim, explicando. você pega uma manga, né? Aí, se você tem uma parte que não está muito boa, você consegue tirar aquela parte. Se você quiser fechar a manga de novo, você consegue, mesmo que ela não fique no formato ideal, tão bonita, mas você consegue guardar ela de novo. Agora, quando ela está muito estragada, que você corta, e a manga vai se acabando, nem sobra nada para você comer quando você vê, e você ainda não tem certeza se o que você deixou no caroço da manga está com um gosto bom. Então, é mais ou menos assim que funciona a margem cirúrgica. Às vezes eu tenho um nódulo, o que eu vejo do nódulo não necessariamente é como ele está por dentro. Porque às vezes eu tenho um nódulo pequeno, mas quando eu abro e vou dissecando, esse nódulo está enraizado, a margem que eu cortei, ela está comprometida. Eu preciso ir tirando pedaços a mais, né? Então, quando eu Só tiro para esses explicar para o pedaços... pessoal que às vezes não sabe, né? Não é da nossa área, tutor, enfim. Quando a gente vai retirar, por exemplo, vai fazer um procedimento de retirar o tumor, a gente precisa deixar uma margem mesmo, uma margem, um espaço, porque às vezes tem uma outra célula ali que é cancerígena. Então, por isso que a gente faz essa margem de segurança, né? E às vezes a gente não consegue ter, porque, por exemplo, se um tumor tá aqui, eu não vou ter uma margem de segurança, porque às vezes a margem já é o próprio osso, né? E aí acaba comprometendo a anatomia do rosto, da face, Não da vou conseguir fechar respiração. essa ferida, né? Não consegui E tirar. mesmo E o que a assim, Joyce estava explicando é que ela conseguiu reduzir o tamanho, né, desse tumor para melhorar essa margem cirúrgica. É isso, né? Que você estava sim. com o tratamento que você desenvolveu pro pet. É porque, na verdade, não ia sobrar pele para poder fechar a ferida Para poder cirúrgica, fechar. né? Porque ia E aí, ficar um rombo aqui, um espaço muito grande, não tinha nem como fechar. envolve musculatura, envolve um monte de coisa, né? Realmente é aquela coisa que você vai desfazer, porque você acha que ela tá boa, você vai cortando, ela tá preta, aí você achava que era só um pedaço, aí você tira mais um pedaço e ela continua preta, né? E você vai tirando quando você vê não sobrou manga, né? Então é isso que acontece, né? Então, a gente se preocupa muito porque, na verdade, se eu tenho essa margem comprometida, muitas vezes eu acho que a margem está limpa. E quando eu mando para o laboratório, ele analisa e ainda tem célula cancerígena naquilo que eu achava que estava bom, imagine quando eu visivelmente vejo que a margem cirúrgica está comprometida, né? Então, a gente optou por iniciar a terapia, né, as terapias integrativas. Ela foi tratada por 45 dias. Então, uma margem cirúrgica que era realmente do tamanho de uma manga, ela ficou do tamanho de um kiwi. Então, quando a gente foi fazer o corte cirúrgico, ficou muito mais fácil de depois fechar e manter essa segurança. E quando o material que foi retirado foi para o laboratório, a margem cirúrgica estava ok, ou seja, aparentemente não ficou nenhuma célula de câncer ali naquele local. E aí esse animal continuou sendo acompanhado, porque um paciente oncológico, não existe paciente oncológico. Ele vai ser oncológico para a vida toda. Mas ele não tem metástase, que é quando o câncer se espalha, não tem nenhum outro nódulo, ele não tem nenhum outro sinal.
Exatamente por isso a gente tem que continuar cuidando dele para que nenhum outro sinal apareça, né? Entendi. E E assim, o você emocional, faz também esse tratamento pós-câncer, sim, pós-retirada ou pós-tratamento convencional do câncer? Tipo, terminou a quimioterapia, já não tem mais nenhum sinal de câncer, você continua fazendo esse tratamento? sim, é um paciente que a gente vai acompanhando sempre. Muitas vezes a gente consegue, assim, as terapias, com a utilização de alguns aparelhos, a gente consegue espaçar, mas o tratamento homeopático, às vezes a homeopatia injetável, a gente tem que ir mantendo e a gente vai sempre acompanhando esse paciente. Porque às vezes, uma coisinha de nada, uma mudança na rotina, às vezes esse animal ele tem uma recidida. Como, por exemplo, já aconteceu, um animal que eu vinha acompanhando, ele estava super bem, animal de carcinoma, estava assim, com 3 anos já estabilizado. Tutores se separaram, o que que aconteceu? Metástase. Então a gente vê que o emocional, ele interfere muito, né, na saúde, não só no câncer, mas em várias doenças que a gente acompanha nos pets, né? Então, Principalmente no realmente, gato, né? A gente falando de emocional aí, o gato que se estressa constantemente, isso também é um fator muito para favorecer, né, que realmente desenvolva. inflamatório, né? Porque, sim, Inflamatório. porque ele se estressa, baixa a imunidade, aí predispõe realmente a ter esse campo ideal para formar células cancerígenas, né? Eu brinco muito assim que esse ambiente muito tumultuado, poluição sonora, poluição energética, a gente tem celular, tem computador, a gente tem televisão em quarto, tudo isso afeta nossas células e as células dos nossos pets. E muitas vezes a gente não percebe. Como é que chama aquele vizinho que tem assim a raiva, que tem aqueles bichinhos que controlam o cérebro do adolescente da Disney? Ai, eu sei qual que é, eu não vou lembrar, mas eu sei qual que é, das emoções, né? Das emoções, Nossa, né? eu Deixa eu adoro esse procurar aqui. filme. Eu Filme adoro Emoções esse Disney. filme. Eu adoro esse Pronto. filme. O que que acontece? Na verdade, a gente tá igual aquele carinha do rostinho vermelho, que tudo achando vai, né? Porque a gente está o tempo todo vivendo um mundo que inflama a gente. E se a gente não se cuidar, se a gente não cuidar dos nossos pets, não tem como, né? Eles vão Sim, estar divertidamente. divertidamente. Esse filme é muito legal. Ele é um desenho de adulto, né? Não é um desenho para criança. Ele foi feito para criança, mas ele é muito adulto. Não, e é engraçado que, assim, as emoções daquele filme, elas são bastante ilustrativas, porque é aquilo mesmo. Então, quando a gente vai para um pet, a gente vê que, inevitavelmente, alguns pets têm algumas características muito marcantes, ou de raiva, ou de tristeza. A gente não costuma olhar para isso, mas às vezes a gente recebe uma fotinho e o pet tá assim, com a língua de fora. Você fala, ele tá com uma carinha feliz. Aí quando você olha o olhar do pet, ele não tá feliz. É. Ele tá melancólico, ele tá nostálgico, ele tá apático, né? Porque o pet feliz é aquele pet que ele brinca, que ele interage. Não é normal, mesmo que ele seja assim desde pequeno, ele ficar no canto dele, ele não querer essa interação, ele não participar da família, ele ser um bibelô. Bota aqui, ele fica, bota ali, ele fica, vai comer, ele vai, que a comida ele come, parece um robozinho. Então, a gente fala assim, mas ele é assim desde pequenininho. Então, ele é um pet que merece atenção para a gente começar a trabalhar de maneira preventiva esse terreno biológico dele, porque inevitavelmente ele vai ser um pet com problema de articulação, com problema renal, um paciente que tem grandes chances de desenvolver um câncer. Então a gente precisa ter um olhar, é igual aquela pessoa que é mais tímida, que não é tão falante. Então a gente tem essas características nos pets que a gente precisa observar, né? E eu tenho um colega terapeuta que ele fala muito para mim assim, olha, veterinário devia estudar
tratar o tutor, não o animal. Né? Porque, na verdade, a gente sabe que o tutor ele traz muita informação para a gente que ajuda a gente a entender o que está acontecendo com o pet e realmente montar um protocolo de tratamento. Isso é super importante. O tutor é a ferramenta mais importante na hora da consulta, né? Não adianta trazer o pet e deixar lá, por exemplo, vai no banho e deixa o pet lá para consulta. O que a gente vai ver? A gente vai fazer uma avaliação clínica, mas sem informação, essa consulta não vai acontecer. O tutor ele é muito importante. E a gente fazer a leitura de como ele comunica também. Isso faz parte do nosso entendimento, da nossa profissão, né? Entender a forma que ele está se comunicando. Porque nem sempre é a forma que realmente é para nós como técnicos, né? Aí a gente precisa ter essa leitura. Né? E ultimamente eu tenho achado fantástico a experiência do atendimento em domicílio, né? Porque na verdade ele me proporciona ver como é que esse pet ele age dentro do ambiente dele. Que tem coisas que talvez eu não veria se ele estivesse no meu consultório, né? E outra coisa que a gente discute muito, as pessoas vêm para a medicina integrativa com aquela expectativa. Ai, quando é que ele vai ficar bom? Ai, quando é que a gente vai parar de fazer terapia? Ai, quando é que ele vai ter alta? A gente precisa entender que a medicina integrativa, ela funciona como, por exemplo, a cardiologia. Um paciente hipertenso, ele vai ter alta ou ele vai ser acompanhado o resto da vida? Um paciente renal, ele vai ter alta ou ele vai ser acompanhado o resto da vida? Um paciente que tem dermatite atópica, ele vai ter alta? Não, porque quando ele ficou bem, então a gente pode parar. Não, a gente pode muitas vezes espaçar. Mas eu tenho muitos pacientes que eu nunca vou poder ter alta. Nunca vou poder ter alta. Por quê? Porque é um paciente que está bem, porque a gente está fazendo todo esse manejo. E aí, às vezes, a gente para de fazer esse manejo, ele fica bem por um tempo, e quando vem 3 vezes pior. Porque acumulou tudo naquele tempo que a gente não estava fazendo manejo. Sim. Né? Precisa fazer essa manutenção, né, do tratamento. Seja ela mais espaçada ou dependendo da indicação mais curta, mas isso é a indicação. Inclusive na parte nutricional, né? O paciente que tem um câncer, por exemplo, a gente faz um protocolo de ataque ali, né? Do primeiro momento para apagar o incêndio, como você disse, para ajudar junto à integrativa o que a gente pode conversar e contribuir para aquele PET. E num segundo momento, vamos para a manutenção, né? O que é interessante continuar, o que é interessante tirar, o que a gente vai introduzir para poder melhorar essa captação desse alimento. Porque dependendo do câncer, foi muito agressivo, acabou comprometendo a parte gastrointestinal, e aí a gente precisa, né, pensar também no que veio como consequência do câncer ou da cirurgia que teve que esse PET fazer, né? Sim, eu achei super interessante uma analogia que uma criança que estava acompanhando o seu pet durante a consulta fez. Ele disse assim para mim: tia, então, isso aí que você faz é igual um pum, né? Aí eu fiquei, pum. Aí ele disse, porque assim, se o papai não trouxer, é igual a gente segura o pum. Quanto mais você segura, pior fica. Porque quando ele sai de uma vez, e depois você fica bem moleque. Então, é o que acontece se ele não trouxe o fulaninho para fazer a terapia. Vai explodir, né, tia? Então não adianta, né? Sai pior o remédio do que o buraco, né? Então é isso mesmo. Exatamente. Criança é muito bom, não tem filtro, né? Então eles fazem uma analogia muito engraçada. Eu acho a analogia fantástica, né? Eu falo, igual um explosivo mesmo, não tem como, né? Ou você vai fazendo esse acompanhamento, ou uma hora a coisa estoura. E o que acontece? Que a gente discute muito dentro da medicina integrativa, que a maioria dos pacientes, quando chegam pra gente, já chegam quando já tentaram tudo,
E aí ninguém tem mais nada para fazer, e aí manda para o medicina integrativo, que não é legal. Porque se esse paciente tivesse chegado para a gente há 2, 3 meses atrás, há um ano atrás, quando a dor dele começou, ou há 2 meses atrás, quando apareceu o nódulo, a gente poderia ter feito tanta coisa, e ele poderia estar tão melhor, né? Sim. E em vez de hoje ter um paciente terminal que a gente está procurando qualidade de vida e bem-estar, a gente, de repente, poderia ter conseguido a cura, né? Tem eu não lembro qual é o nome da doguinha, que ficou super famosa porque ela tinha câncer, ela fez o tratamento com VIS, com álcool, e o câncer dela desapareceu, né? Então, a gente vê que não é uma coisa assim. Teve uma vez que eu recebi um tutor que, a princípio, ele se negou a fazer o tratamento, porque quem veio inicialmente na consulta foi a esposa, e aí ele acompanhando em casa, ele disse, não, eu não quero isso, porque às vezes as pessoas acham que medicina integrativa é bruxaria, né? É macumba, é voodoo, e não tem isso. Na verdade, o que não está consolidado cientificamente, a gente tem muitos artigos científicos que mostram resultados, inclusive na medicina humana, como é o caso do cannabis, né? Da cannabis sativa, cannabis medicinal. A gente está discutindo muito sobre ele, inclusive ele tem indicação para câncer. Então, são muitas coisas, gente, igual eu falei na nossa discussão. Nada do que chega é comprovado cientificamente. A gente tem que começar a trabalhar e O comprovar trabalho essas para evidências. realmente fazer sentido, desenvolver um trabalho científico em cima desse trabalho que já deu certo, né, nas nossas tentativas. Sim, com certeza a Sim, parte clínica ela vem muito antes de às vezes um trabalho científico. É claro que a gente vai se embasar em coisas científicas e às vezes em outras espécies para poder desenvolver o nosso trabalho, mas nem sempre a gente tem todas as ferramentas ali científicas do trabalho específico que a gente está desenvolvendo. Isso é muito na prática, né? Que a gente vai sim, consolidando isso. Bom, Joyce, hoje nosso bate-papo foi realmente para tirar um pouco esse medo, né, das pessoas com relação ao diagnóstico. Assusta. Eu também, como tutora, se eu receber esse diagnóstico da minha cachorra, também vou ficar bem abalada. Mas, claro, né, depois vem a questão mais técnica e também de buscar o que a gente vai fazer. E aí a gente já entende que tem possibilidades de tratamento, de um suporte, de prevenção, como você falou, né? A gente vai prevenir sim. tanto com essa medicina integrativa, quanto na parte de alimentação, exercício físico, controle de estresse. Então, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar no ambiente desse pet para evitar, de fato, que ele tenha ou retardar isso, né? Porque a morte por câncer, muitas vezes, é a morte programada no pet que já está com 20 anos. Então, aí se Sim, justifica, né, esse tipo de morte, porque isso foi programado para que realmente ele não passa dessa idade, e aí a morte que ele vai ter é por câncer. Então, mas que isso não aconteça no começo da vida dele, né? Quando muitas cadelas às vezes têm câncer de mama com 5, 6, 7 anos. É muito peguei um jovem, caso com Rocha. 2 anos, com dois Então, anos, é muito né? Isso é jovem, triste. muito Ah, deixa eu triste. mostrar a minha filha oncológica. Peraí, deixa eu pegar ela aqui para vocês verem. Que faz tratamento com a integrativa. Pessoal, essa conversa de hoje é muito especial com a Joyce. Ó, tá aqui, ó. Essa aqui é a Ai, que Belinha, lindinha! né? Como que ela Ela é chama? paciente oncológica, ela tem nódulo na adrenal, ela já foi diagnosticada tem 3 anos. Se você ver, ela não tem, assim, apesar do pelo, ela não tem sarcopenia, ela vive uma vida normal. Fala, mamãe trata com Ó, integrativa. a Clínica Integrativa One Health tá mandando um oi, boa noite aqui. Boa noite. Bastante gente entrou, ficou um tempo, saiu. O Todo mundo de pessoal que plantão, veio, né? o pessoal de plantão vem, entra um pouco, dá um oi. Manda aqui.
Quem tiver aqui, manda da onde é, manda a cidade que vocês estão, que a gente já vai finalizar, mas a gente vai dar um oi para vocês aí. Não, e se tiver Ó, tem alguma bastante dúvida, pode mandar coraçãozinho. também, né? Deixa eu ver. E aí a Eu Belinha esqueci, também. Joyce, de colocar o tema aqui. Eu não sei como que mexe nesse Isso, eu só sei novo. quando eu tô fazendo. Agora com você fazendo, Olha, eu não sei colocar o tema aqui, ó. Eu deixa eu acho que é ver. nesses três pontinhos. Aí eu escrevo e fixo, né? O comentário. Sim. Ah, era aqui mesmo. Fixar comentário. Ó, Nicole, Nutrologia Blumenau. Nicole, a gente fez o Ó, curso juntas, eu acho. Eu tenho quase certeza. Boa noite, Laura, Brasília. Olha que olha aí. legal. Ah, eu acho que a Nicole eu fiz um curso do Luiz com ela, mas eu não tenho Ah, certeza. Sim, era ela mesma. Então, gente, hoje a nossa conversa foi mais para eu trazer esse assunto que é novo aqui para você, para algumas pessoas que me seguem, né, acompanham na nutrologia. Eu falo bastante focado na parte de nutrição e também na questão dos nutracêuticos, mas eu tenho esse braço também da integrativa. Eu vim, na verdade, de muitos conhecimentos da integrativa. Eu trabalhei um tempo com a física quântica, com a fisioquântica, inclusive, que é outra empresa. Então, eu tenho um pouco desse contato e também dessa percepção mais integrativa, só que, né, claro, hoje os estudos se desenvolveram bastante, tem muitas terapias, a Joyce aqui é uma expert muito conhecida, oh, meu a Deus. Fabi de Valinhos, a Fabi é muito querida. Oi, Fabi. Então, a intenção foi realmente trazer essa informação para vocês e também dizer que, gente, não é uma sentença de morte, né? Quando a gente pega um pet com câncer. Sim. Claro que depende também do prognóstico, às vezes vem com um prognóstico muito ruim de que o paciente já está em estado terminal. Aí, nesse caso, a gente realmente vai dar um suporte de melhorar a qualidade de vida ali. Não vai, a intenção não vai ser piorar o cuidado com o pet, porque às vezes eu colocando no nutracêutico, o tutor vai ter que forçar, e aí não vai ser legal. Então, muitas vezes não tem muito o que eu fazer, é só melhorar um pouco a condição desse pet mesmo. E eu vou te dizer, às vezes nem é um pouco, sabe, Tainá? Eu tive uma paciente, a Poliana, que ela não tinha mais fígado, né? Ela tinha um câncer generalizado e tinha metástase, enfim. Ela viveu pouco mais de 2 anos, ela já tinha sarcopenia, que é essa perda de massa muscular, mas ela brincava, corria, jogava bolinha, pegava garrafa PET, comia, bebia, ela era feliz. Um cão E feliz, assim, né? quando ela foi Relativamente fazer a saudável. passagem, né? Ela realmente ela deitou, aí ela teve um sangramento nasal, mas foi tranquila. Você percebia que ela estava preparada para fazer essa passagem, que ela tinha sido feliz. E assim, ela brincava mesmo de pular, que cada vez que ela pulava, assim, que ela fazia pum, a gente falava, ai, Paulinho, pelo amor de Deus, para que esse teu filho não aguenta. E ela não estava nem aí, ela latia, então ela levou uma vida normal, embora fosse um paciente terminal, e conseguiu aí uma sobrevida que a expectativa para o tipo de caso dela era em torno de 15 a 30 dias, foi a expectativa que deram. Ela viveu pouco mais de 2 anos ainda e conseguindo se movimentar, comer, fazer tudo direitinho. Só perdendo massa muscular, com aquela aparênciazinha realmente de paciente idoso, geriátrico, né? Que acaba tendo ali, né, quando recebe esse prognóstico, às vezes, que é ruim, que não tem muito o que fazer. A Nicole falou que passou rapidinho aqui para dar uma espiada, que adorou o tema. Oh, Boa coisa noite boa. também, ela é bem querida. Então, eu Gratidão a vou. todos que acompanharam, né? Gratidão a todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui. A gente fica bem feliz com essa conversa, com esse acolhimento das pessoas, né? Foi entrando bastante gente, claro, né? Muita gente tem um tempinho, fica, sai, mas depois eu vou deixar disponível aqui, tá, Joyce? Se você me permitir, a gente deixa Sim, pode disponível essa deixar. live para o pessoal assistir.
E com certeza a Inclusive, gente eu vou vai. te pedir para me mandar a gravação para postar no canal do YouTube. Tá, eu não sei fazer isso, mas a gente aprende aqui como que salva aqui a gravação. Mas Sim. eu quero agradecer, Joyce, por ter aceitado o convite dessa conversa. Foi muito importante para as pessoas e vai ficar salvo, muita gente vai poder acessar o conteúdo todo se quiser. E em breve eu acredito que a gente tenha outras, né? Voltando essa live, eu gosto desse ritmo de live, assim. O ritmo ao vivo é diferente, né? E é um bate-papo, é uma conversa Sim, mesmo para a gente realmente orientar, tirar dúvida, e isso é muito gostoso. E eu acho que o nosso papel é realmente levar a informação que a gente vê que às vezes não chega, mas tem que chegar, né? exatamente. Exatamente isso. Mas então tá, eu vou me despedindo aqui. Obrigada, pessoal, por estarem aqui, né, até agora. Muita gente acabou ficando aí até o final. E vamos marcar na semana que vem, eu aviso vocês. A gente vai ter uma outra live aqui. Eu aviso sobre o conteúdo que eu vou trazer. Obrigada, viu, Joyce? Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre medicina integrativa, que é sempre prazeroso. Obrigada a todo mundo que acompanhou, gratidão. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.